Bom, dado esses avisos, eu quero então começar a nossa nova série de estudo bíblico que a gente começa hoje. Hoje a gente começa uma série de estudo bíblico nova. Já prepara para mim, por favor, um microfone, porque nós vamos, já está ali, atento ali o microfone, porque hoje nós vamos precisar conversar bastante para dar início a essa proposta dessa série nova. E os irmãos estão aqui conosco nessa noite, você que está nos visitando, sabe que o nosso estudos bíblicos de quarta-feira, ele é um estudo que a gente interage. Então você tem oportunidade de interagir, compartilhar e também colocar o seu posicionamento sobre aquilo que será falado. Então, coloca para mim o nosso tema de estudo bíblico de hoje, vivendo com propósito. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar ali. Você está vivendo com propósito ou sem propósito? Responde aí para você. Você acha que você está vivendo com propósito ou você está vivendo sem propósito? Porque esse estudo, irmãos, a gente vai ter que ir até o final do ano. Nós vamos até o final do ano e talvez chegando em 2025 para entender o nosso propósito. Vai ser uma longa caminhada, mas de muita qualidade para nós compreendermos que existe um propósito. E aí eu quero iniciar com uma pergunta e gostaria que pelo menos um ou dois irmãos aí se respondesse para nós. Vamos lá, bota a minha pergunta inicial aí, olha lá. Querido, por que você está neste mundo? Você sabe por que Deus colocou você nesse mundo? Por que estou aqui? Alguém já se perguntou por que você existe? Por que você está no mundo? Alguém aqui, irmãos, com sinceridade, alguém já se perguntou um dia assim, Senhor, por que eu existo? O que eu estou fazendo no planeta Terra? Alguém gostaria de responder? Por que você está no mundo? Por que você está aqui, nesse lugar, nesse planeta? Alguém, gente, gostaria de tentar? Ok. Deus tem um propósito para o Senhor, eu creio também. Mas por que você está aqui nesse mundo? Por que Deus colocou você aqui nesse mundo? É o quê? Fala no microfone, meu irmão. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito para mim. Sim, Se Ele me botou aqui, Ele tem um propósito para mim. E principalmente que eu vim para a igreja. Principalmente o irmão vir para a igreja. Então Deus colocou no mundo com o intuito do irmão vir à igreja. Não, também não é só isso. Não é só isso. Aqui já ajudou um pouco, né? Para quê, irmã? Dá para ela lá. Dá aí, ó, o microfone aí. Fala, irmã. Nós estamos aqui neste mundo por louvor e glória do Senhor, para que nós possamos ganhar vidas através das nossas vidas. Esse é o propósito da vida da irmã, então? A irmã entende? Não, meu propósito aqui é chegar até o dia de eu encontrar com o Senhor. Esse é o meu propósito. A irmã entende que esse é o seu propósito. O meu. Chegar. Até o dia do grande encontro com o Senhor Jesus. Pelo menos eu estou fazendo o possível, né, pastor? Entendi. Então tá bom. Vamos caminhando aí e tentando entender essa logística. Porque você vê, irmãos, é uma pergunta que ela aparentemente parece uma pergunta simples, mas que talvez você está aí no seu lugar e falando assim, realmente, por que eu existo? A irmã diz que ela existe por louvor e glória do Senhor. Por louvor e glória do Senhor. Mas também cremos de que o Senhor, ele já recebe todo o louvor e toda a glória, nós existindo ou não. Desde toda a eternidade, ele já recebe toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Então, será que o fato de eu estar aqui, neste mundo, como propósito, ele se resume em louvor e glória ao Senhor? Ou Deus me criou com um propósito específico para que eu desenvolvesse no lugar que Ele me colocou? Para anunciar as boas novas? Então, quando Deus formou você lá no Jardim do Éden, Ele te formou para anunciar as boas novas? Vamos lembrar, vamos andar, irmãos, pela Bíblia. O homem foi criado
lá no Jardim do Éden, a irmã Ana Cláudia. Então, pastor, Deus nos criou com um só propósito, servir. Meu pai tem um ensinamento que ele fala, de que adianta estarmos aqui se não servirmos. Como é que é aquele ditado que fala? Se não vivo para servir, não serve para viver. Então, a gente tem um propósito aqui de estar servindo aos nossos irmãos, independente de sermos irmãos ou não, temos que servir ao nosso próximo. É isso que eu entendo. Entendi. A irmã entende que o propósito pelo qual a irmã existe e nós existimos é para servir. Ok. Estamos andando. A irmã Tereza quer compartilhar? A irmã Tereza ali, por favor, passa o microfone para ela. Eu estou aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Irmã Tereza está aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então a gente vai caminhar. Eu quero ler um texto de Provérbios 11, 28. Olha o que diz esse texto, irmãos. Olha lá, bota para mim. Provérbios, está aí na telinha, só passar. Isso. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Já existe algo bem interessante nesse texto, que é a palavra moldado por Deus. No sentido de que nós precisamos permitir que Deus faça em nós aquilo que é propósito dele na eternidade. E isso vai entrar em conflito com algo que nessa geração é um conflito que muita gente, quando se olha, fala assim, olha, esse parece comigo. E eu vou entrar nesse personagem de visualização pessoal para que você entenda ainda hoje. Jeremias 17, do 7 ao 8, diz para nós, felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas à margem de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Irmãos, os dois textos que nós lemos, eles estão ligados em uma pessoa. E qual é essa pessoa? Deus. Os dois textos que nós lemos estão ligados em uma única pessoa. E essa pessoa é quem? É Deus. Isso já quer nos ensinar algo muito importante sobre propósito. O seu propósito está ligado em Deus. Isso quer dizer, então, que você que está aqui, você que está em casa, que se você tentar descobrir o seu propósito fora de Deus, você não vai encontrá-lo. E por isso, então, hoje, o nosso primeiro episódio desse estudo bíblico, ele fala sobre essa temática. Olha lá. Tudo começa com Deus. Isso precisa ficar muito guardado no nosso coração. O início de todas as coisas, eles precisam começar em Deus. Por isso o texto lá de Colossenses 1,16 diz para nós, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Se você quer descobrir o seu propósito, você precisa começar aonde, irmãos? Em Deus. E isso vai trazer a nós uma compreensão também daqueles que hoje são muito bem-sucedidos, mas não encontraram seu propósito de vida. Porque dinheiro, fama, sucesso não está relacionado a propósito. Isso são áreas de bem-sucedido na vida, mas propósito de existência só é possível encontrar em Deus, e tudo isso começa nele. Eu botei uma imagem, eu quero que você me ajude a identificar o que significa essa imagem. Coloca aí, vamos lá. Querido, o que essa imagem representa? É o quê, irmãos? Ele é o rei. Essa imagem está mostrando uma pessoa que ela é o quê? O centro do universo. O mundo gira em torno dela.
aí a gente precisa entender algo muito importante. Quando se fala de vivendo com propósito, eu não posso ter o mundo girando ao meu redor para viver o propósito de Deus na minha vida. Existe muita gente que vive essa expectativa de que todos devem estar à sua volta, todos devem servi-lo, todos devem atender o seu comando, todos devem estar ao seu serviço, mas esse ser que vive nessa perspectiva de vida, ele não vive baseado no propósito de Deus para ele. Ele vive baseado em um sentimento humano que ele tem e de desejo que ele tem de ser servido. E aí a gente precisa entender, então, dentro dessa perspectiva, de que nós, irmãos, não somos o foco do propósito. Você que está aqui hoje na igreja, você não é o foco da igreja. Quem já fez, irmãos, essa oração assim: Senhor, nos dê um culto abençoado nessa noite? Sinceridade, você já fez essa oração? Senhor, nos dê um culto abençoado, aonde nós vamos receber, aonde o Senhor vai nos abençoar com a Tua presença, e nós vamos sair daqui, Senhor, com esse culto. O culto é para quem, querido? Então, essa oração de pedir a Deus para nos dar um culto, você está falando assim: Senhor, eu estou no centro, e o Senhor está à minha volta, me servindo. Nós erramos até da maneira como nós colocamos as nossas palavras e dizemos que estamos vivendo um propósito. Então, você não é o foco. Se você se sente o foco das coisas, você pode estar muito longe do que Deus quer para a tua vida. Por isso eu coloquei ali para nós, olha lá, você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir um propósito dele. Ah, pastor, eu achei que eu estava aqui para cumprir o meu propósito particular. Não, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir um propósito que Deus tem para mim e Deus tem para você. Não é uma conquista pessoal. Você não vai se formar para viver o propósito de Deus. Não é uma universidade, não é uma faculdade, não é uma família linda, não é o carro do ano. Isso não é o propósito de Deus para você. São realizações pessoais. Mas propósito de Deus está relacionado em Deus e não em você. A partir do momento que a gente acredita de que o propósito de Deus é eu ser bem-sucedido para abençoar as pessoas, está relacionado contigo esse negócio de ser bem-sucedido. Não, pastor, mas se Deus me fizer ganhar 1 milhão todo mês, eu vou poder... Não, querido, isso está relacionado ao seu sentimento de querer um dinheiro maior, um ambiente mais agradável, né? O ar-condicionado o dia todo ligado, aquela maravilha toda. Sempre com a gente. Então, a gente precisa entender isso, irmão. Viver o propósito de Deus precisa estar relacionado em Deus. Olha lá. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque, normalmente, erramos no ponto de partida. Começamos por nós mesmos e fazemos perguntas egocêntricas. Olha essas perguntas e pergunta para você aí se você nunca fez esse tipo de pergunta. Coloca lá para mim, olha. O que quero ser? Ou perguntar para o seu filho assim: filho, o que você quer ser quando crescer? Quem nunca perguntou para o filho isso? O que devo fazer com a minha vida? Ou perguntar para o seu filho: filho, o que você quer fazer da tua vida quando tiver com 18 anos? Olha o egocentrismo, a gente colocando o homem sempre com o objetivo de correr atrás de um alvo pessoal dele. Irmãos, não há nada de errado em você ter objetivos na tua vida, mas isso não está relacionado ao propósito de Deus para a sua vida. São coisas diferentes. O que eu quero fazer hoje a gente entender aqui é de que existem objetivos pessoais para você seguir, mas existe um propósito na eternidade que Deus estabeleceu para você viver. E às vezes o propósito que Deus tem para nós está longe de conquistas pessoais que nós queremos na nossa vida, bem distante. E aí você pode até conquistar tudo o que você quer para você,
mas não ser feliz porque está fora do propósito que Deus tem para você. Vocês entendem, irmãos, que são coisas diferentes? Você pode ser um Silvio Santos da vida, mas se não estiver no propósito de Deus, você não é feliz e não cumpre com esse propósito. Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Então, quantas vezes a gente pergunta para o nosso filho assim, filho, o que você quer ser quando crescer? Mas poucas vezes, ou quase nunca, a gente pergunta assim, filho, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Muito mais profundo esse tipo de pergunta. E a gente vai aprender durante esse período de estudar aqui, de que para mim existe um propósito que talvez é diferente do seu. Como servos do Senhor, irmãos, todos nós fomos criados para louvar a Deus. Mas existe um propósito individual para mim viver, para você viver, e você tem que descobrir isso em Deus. Isso começa no Senhor. Então, olha lá, você não é o foco. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. Não pode chegar ao propósito da vida se nos concentrarmos em nós mesmos. Então, se você ficar sempre apontando para você e se olhando e achando que você é o centro das atenções, esquece. Não será possível viver o que Deus tem preparado. A Bíblia diz, em Jó 12:10, a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Querido, você só está aqui porque Deus mantém você com vida. Ah, pastor, eu achava que era o meu plano da saúde. Misericórdia, irmão. Porque nem o melhor plano que você paga te mantém vivo. Nem o melhor plano. Você pode fazer uma carreira de sucesso, mas isso não mantém vida. O que nos mantém vida começa em Deus. Talvez você entrou aqui, querido, decepcionado com igreja, decepcionado com pessoas, mas deixa eu te dizer, você só tem vida porque o seu propósito está ligado em Deus. Fora de Deus não há esse propósito. E a gente precisa, então, correr atrás dessa realidade. Gênesis 2:7 diz para nós, olha lá, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser, o que, irmãos? Então, a partir do momento que Deus sopra, nós começamos a receber vida. E a partir daí, Deus também sopra sobre nós um propósito para a nossa existência. Mas que fique bem claro nessa noite para nós. Nós não somos o foco do propósito. O foco do propósito é aquilo que Deus preparou na eternidade. Então começa nele e nós então vivemos esse propósito aqui na terra. Gênesis 2, do 18 ao 22, diz para nós, bem claro, olha isso. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais do rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, ou seja, até o homem. Então Deus formou o ser humano. E, desde o princípio, Deus forma esse ser humano com um propósito. Nós fomos criados para vivermos um propósito que vai além das nossas realizações pessoais aqui na Terra. Ai, pastor, eu queria tanto fazer medicina. Ah, mas eu estou tentando e não consegui. Mas, querido, se você não conseguir a medicina, mas estiver diante do propósito que Deus tem para você, mais vale o propósito de Deus para você, e isso é mais motivo de você ser feliz do que você ser alguém concursado ou passar numa faculdade de medicina.
Tem muita gente, irmãos, que fez muitas faculdades, está formado em muitas línguas, em muitas realidades, mas que não se sente feliz, realizado. E por que não se sente feliz e realizado? Porque está fora do propósito de Deus. Quero voltar a repetir. Se você estiver vivendo fora do propósito, você não provará da verdadeira felicidade que Deus tem para você no desenvolvimento daquilo que Ele já estabeleceu na sua vida. Então, olha lá. Deve começar, então, com Deus. Nós só existimos porque o Senhor deseja que existamos. Fomos feitos por Deus e para Ele. E até que compreendamos isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. E aí agora eu quero parar e fazer a segunda pergunta de hoje para você responder. Bota essa segunda pergunta aí para mim, vamos lá. Querido, primeiro a gente fez uma pergunta e você aí respondeu mais ou menos, chegou lá. Agora, me responde uma coisa aqui, irmãos. O que é viver? O que é viver? Vamos lá, os universitários, levanta a mão que o microfone vai chegar até você. O que é viver, irmãos? Irmão, não tem vergonha de errar, não. A gente vai acertar errando, errar acertando e acertar errando. É o quê? Traz o microfone aqui que eu não escutei a irmã falar. E olha que eu estou bem pertinho. Eu já estou ficando com o ouvido meio... Eu dormi. Acordei, eu estou viva. A irmã acredita que viver é dormiu, acordou, está vivo. Glória a Deus, porque se a irmã não tivesse dormido e acordado, estaria o quê? Tá morta. Ainda bem que a irmã está viva, hein? Viver é viver para um propósito de Deus, fazer a sua vontade, se possível, né? A gente é fraco, não consegue, mas tentar, né? Isso é viver. Amém. Agora, deixa eu perguntar para o irmão de maneira pessoal. O irmão falou uma palavra forte aí, hein? Viver é estar vivendo o propósito de Deus. O irmão se considera como alguém que está vivendo diante do propósito de Deus ou ainda não descobriu esse propósito? 100% não, porque eu não vou dizer que eu estou... Então o irmão está 100% vivo. Não vou dizer que está 100%, mas estou. Está 50% vivo. Mais. Algum outro irmão gostaria de dizer, querido, o que é viver? Ah lá, o irmão lá atrás, por favor, irmão Sidney. Irmãos, eu compreendo que viver é estar em comunhão com Deus. É o maior tesouro da vida, é você ter paz. É uma paz incondicional, independente do que acontece ao seu redor. Você consegue ter paz quando você está em comunhão com Deus. Amém. Viver é estar em comunhão com Deus. Eu queria... Mais alguém gostaria de trazer alguma colocação sobre essa perspectiva de viver? Alguns jovens, gente. Jovem, o que é viver, jovens? Ah lá, o Moisés. Deixa o Moisés. Acabei de falar para o Ryan aqui agora, né, que o viver é morrer para esse mundo e viver para Cristo. Pensei nessa agora. É, né? E quem foi que falou isso, irmãos? Quem falou isso? Paulo. A gente estava aqui no domingo à noite, a Rosemary, missionária, pregando. Ela falou que, às vezes, o que o texto está dizendo é uma fala daquele autor de que ele vive aquela realidade. Será que eu e você, de fato, estamos vivendo uma vida em Cristo, como Paulo estava dizendo naquele texto? Porque a gente sabe pegar as falas dos personagens bíblicos, entende, irmãos? E aplicar elas, mas às vezes o que ele está dizendo não é o que a gente está vivendo. Paulo possivelmente estava vivendo esse propósito de morrer, de viver em Cristo, e às vezes a gente não está vivendo o que Paulo estava vivendo. Então, assim, o viver para nós, a gente precisa ser muito sincero quando se fala de viver.
Vai falar para mim que você não vai dizer assim, pastor, viver para mim é ir numa praia, é ir no cinema, é comer um hambúrguer gostoso. Eu vivo quando eu estou comendo esses negócios, quando eu durmo, eu acordo, a irmã falou aqui, né? Mas alguns outros irmãos aqui foram em níveis mais profundos, de um relacionamento com Deus que produz verdadeira vida. Porque, irmãos, se nós vivemos nesse mundo, e se nós vivemos apenas provando das realidades que no mundo nós temos, que são prazeres que, às vezes, ou algumas vezes, não ferem ninguém, você ir numa praia, você ir num cinema, você ir num shopping, isso é prazeroso, você pegar sua família, ir lá no McDonald's, sentar e comer aquelas batatinhas gostosas, e comprar um McLanche feliz, sentir que é uma criança da vida, não tem problema. Mas a gente não vive para isso. Tem gente que só vive para os seus prazeres pessoais, mas não vive para o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E aí a gente volta no ponto inicial que a gente estava trabalhando. Nós não somos o foco. Nós não somos o objetivo principal. Você pode e deve, querido, desfrutar de um tempo de lazer na sua vida, mas a nossa vida, ela não se resume a isso. Nós precisamos dar mais prioridade ao propósito de Deus do que os nossas vontades humanas e os nossos desejos que nós temos. A gente vê, por exemplo, a história da igreja mostrando quantos homens e mulheres e povo de Deus morreu por um propósito. E a causa era o Evangelho. Aí a nossa geração de hoje tem muitas ferramentas na mão para poder, talvez, se é o propósito de Deus para essa geração, decolar na pregação do Evangelho, na distribuição de várias línguas, para várias nações. Mas quantas vezes a gente tem o interesse de fazer isso? Porque, irmãos, volto a repetir, nós vivemos em um tempo de que nós somos o centro da atenção e o mundo tem que girar ao nosso redor. Se não for do meu jeito, então não vai acontecer. Se não for da maneira como eu sempre fiz, então desse jeito não pode ser. Mas Deus tem um propósito, e se o propósito dele é maior do que o teu jeito, do que a maneira que sempre foi feita, aí a gente precisa viver o propósito de Deus. Porque mais vale viver o propósito dele do que viver o nosso jeito, a nossa maneira, a nossa cultura, a nossa forma, mas permitir que Deus faça com que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E eu queria então, baseado nessa pergunta, trazer uma colocação do que é viver mais teológica para a gente poder guardar ela. Olha lá, viver é deixar Deus usá-lo para os propósitos dele e não você usar Deus para os seus propósitos particulares. É diferente ou não, irmãos? Quando Deus nos usa para os propósitos dele e quando nós usamos Deus para os nossos propósitos particulares. É totalmente diferente. Então, querido, descobrir o nosso propósito, ele começa em Deus, na pessoa de Deus, no que Deus quer que nós façamos, no que Deus espera que hoje essa igreja, a Igreja Batista no Parque Sueli, nessa rua, Passuaré, número 38, nessa comunidade, qual é o propósito de Deus para esse lugar, de acordo com essa comunidade que Ele nos colocou? Existe um propósito. Então, para viver o propósito de Deus nesse lugar, nós vamos precisar começar a permitir que o nosso coração esteja aberto para que o que Deus tem para fazer em nós seja uma realidade. E não nós usarmos Deus para fazer o nosso propósito ser realizado. E isso é uma realidade de que muitas igrejas vivem hoje. Elas usam Deus para que o propósito delas seja uma realidade na comunidade que elas estão inseridas. Mas Deus quer usar a igreja para que o propósito dele seja uma realidade na comunidade que ele nos colocou inserido. São situações totalmente diferentes. Em Deus nos usar e nós usarmos Deus. Eu espero que eu e você, quando fecharmos essa série de estudo bíblico,
sejamos aqueles que seremos usados por Deus para cumprir o propósito de Deus nesse lugar, para a glória de Deus. Então tudo começa em Deus, você em casa e você aqui. Olha lá, o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Perguntando para quem? Para Deus. Ah, não, pastor, eu perguntei para meus amigos, porque lá onde eles fazem parte, lá os pastores lá, a igreja lá revela sonho, revela situação, revela propósito, revela um montão de coisa. Querido, pergunte para Deus o que Deus tem para a sua vida. A irmã aqui na frente, por gentileza, precisa, porque está com uma criança tão linda que vai querer falar junto. Olha lá, está até abrindo a boca para falar. O que acontece? É uma dúvida que eu fiquei. É até boba, né, assim, no caso para mim, eu acho. Até o quê? Até pode ser boba a pergunta. Mas é errado a gente pedir a Deus provisão para alguma coisa que a gente precisa? Não ouvi. É errado pedir provisão a Deus sobre alguma coisa que a gente precisa no nosso particular? Claro que não, irmãos. Não é errado, né? Não, pedir... Você está falando em outro sentido em relação a viver isso. É diferente, com certeza. Uma coisa é propósito, outra coisa são suas necessidades. Não há nada de errado em você falar, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu tenho uma necessidade disso. Não, o que eu não posso é viver em função disso. Aí a gente vê, o que a gente percebe com essa pergunta da irmã Vanessa, irmãos? Quantos são aqueles que precisam de porta de emprego, pedem o porta de emprego, Deus abre a porta e depois da pessoa vai embora? Ela usou Deus ou Deus que usou ela? Ela usou Deus. É claro que Deus é conhecedor de todas as coisas, sabe quem é quem está pedindo de coração, e a misericórdia dele está sobre todos, ele alcança todos também, e no final ele vai julgar todos também. A gente já falou sobre isso no estudo passado, sobre o julgamento de Deus. Mas quando se fala de propósito, irmãos, Deus tem o propósito dele. O que você precisa começar a fazer hoje é falar, Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Não pergunta da tua esposa, não pergunta do teu filho, não pergunta do seu cunhado. Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? E aí Deus vai falar qual é o propósito dele para a sua vida. Agora, esse propósito é de Deus para a sua vida. A irmã aqui, por gentileza, cadê os nossos universitários? Por favor. Eu costumo dizer que, ao levantar, as misericórdias do Senhor já foram renovadas. E cabe a gente perguntar ao Senhor como que Ele quer que nós façamos nesse dia, né? Porque cabe a gente levantar e adorá-lo, porque a misericórdia dele já foi renovada. Se Ele nos permitiu um fôlego de vida na manhã, né? Vem, filho, vem, filha. Estou te dando mais uma oportunidade para você me adorar, porque já está tudo preparado. Então, a gente tem que viver assim, né? Eu falei outro dia para ele que a gente não pode viver um dia como as coisas acontecessem por acaso. Porque se o Senhor fala que está conosco todos os dias e todo o tempo, a gente tem que viver entendendo que Deus está ao nosso lado e perguntar o tempo todo, o que o Senhor quer que eu faça? Eu costumo sair, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu falo, Senhor, o que eu faço primeiro? O que eu faço agora? Para onde eu vou? Então, ter esse direcionamento, porque as misericórdias dele já foi renovada a cada manhã. Louvado seja Deus. E esse Deus já preparou o propósito que Ele tem para a nossa vida desde a eternidade. É algo que não está preparado agora, irmãos. Deus não está como padeiro, fazendo pão saindo agora para a sua vida. Deus já preparou o propósito para você desde a fundação do mundo. Então, o tempo que você vive hoje da tua vida, se você está fora do propósito que Deus tem para a sua vida, é porque você precisa começar a correr atrás de um relacionamento com Deus para entender o propósito de Deus para você. Pastor, mas a gente falou tanto de propósito. Deus vai continuar nos ensinando sobre isso nesse tempo. Olha só, eu quero ler o texto de Efésios 1, 4, 6. A Bíblia diz, muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra,
Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Então esse texto traz 3 critérios para nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus, irmãos. Se você não se relaciona com Deus, dificilmente você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. E pastor, eu só oro quando estou na igreja. Eu só oro quando eu estou no aperto. Então está usando Deus para o teu aperto, para as suas necessidades. Não, pastor, eu vivo uma vida de relacionamento diário com Deus. E é uma satisfação sentar e falar assim, Senhor, senta aqui do meu lado que eu quero conversar, quero dialogar com o Senhor, quero abrir o meu coração. Irmãos, que experiência é a gente sentar num sofá e falar, Senhor, eu estou aqui. Senta do meu lado para a gente conversar. É diferente, irmãos, é relacionamento. Você não precisa ficar falando, soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, o Deus que sabe de... Ele é tudo isso, Ele sabe de tudo isso, mas relacionamento é algo muito mais profundo. São palavras mais sinceras, sabe? De você falar com Deus, abrindo teu coração e falar, Senhor, até aqui eu estava vivendo sem saber o meu propósito, mas eu queria tanto que o Senhor falasse no meu coração qual é esse propósito, e aí você vai começar a entender o que Deus quer fazer em você e falar através da sua vida também. Segundo, querido, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. Ninguém escolhe o propósito. Ah, não, pastor, eu quero ser isso, diante do propósito de Deus para a minha vida. Eu quero servir isso. Não. Propósito é de Deus. E você só vive ele na sua vida. Então esteja aberto para viver o propósito de Deus de acordo com aquilo que Ele tem para você. Caminhando mais um aí. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Então o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida está ligado, irmãos, a algum propósito que você vai descobrir lá na frente. O que você vive hoje, o que Deus está deixando você passar agora, nesse tempo, é um propósito para algo que Deus quer realizar lá na frente. Então isso vai além daquilo que nós pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. Por isso que o texto bíblico diz que Deus faz muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque o propósito de Deus sempre está acima das nossas expectativas humanas. Irmã Maria, aqui na frente, por gentileza. Um microfonezinho para mim te ouvir melhor. Pastor, é pecado. O meu propósito é trazer minha família assim, para a presença de Deus. É pecado? Não, irmã, pecado nada. Isso aí é objetivo de alcançar o seu lar para Jesus. A irmã meu propósito é esse. Se estiver errado... Não está errado, não. A irmã vai entender de que essa é a missão de todo crente, de todo discípulo. Todo discípulo deveria fazer discípulo. Começar na sua casa, de dar um bom testemunho, de trazer essa pessoa um dia para conhecer, para ouvir a palavra, objetivo de oração, de ganhar a nossa família para Cristo. Mas existe um propósito acima de ganhar a sua família para Cristo, que Deus vai usar você de maneira específica, nessa comunidade. E a gente vai falar sobre isso quando Deus chegar lá no teu coração e trabalhar essa perspectiva. Mas ganhar a nossa família, falar do amor de Cristo, isso faz parte, irmãos, de uma missão para todos. Todos nós temos essa missão. Ah, não, achava que só o pastor tinha que entrar na casa das pessoas e discipular. Não, querido. Todos nós somos discipuladores, assumimos o compromisso de ser discípulo de Jesus. Então entramos nas casas e anunciamos a palavra de Jesus na casa das pessoas. E fazemos discípulo ali. Essa é a nossa missão, como igreja. Essa é a missão da igreja, a minha e sua. Eu quero chegar à conclusão dessa perspectiva desse primeiro estudo,
E olha lá, pensando sobre o meu propósito de vida. Primeiro, a gente vai sempre encerrar com esses 3 pontos para você sair daqui com uma tarefa de casa. Então, faça a tarefa de casa. Se quiser tirar uma foto desse slide, tira uma foto para você aí no decorrer desses dias e trabalhando isso na sua mente. Tema para você refletir. Eu não sou o foco. Você vai começar a falar isso. Vai começar a pensar nisso. Quando as coisas começarem a acontecer, eu não sou o foco. Eu não sou o foco. Senhor, não sou eu o foco. Não, eu não sou o foco. Ah, eu não sou o foco. Ah, ninguém me reconheceu. Não sou o foco. Faz uma música. Não sou o foco. Não foca em mim. Não sou o foco. Cria uma letra, querido. E guarda isso no teu coração. Você não é o foco. Eu não sou, você não é. E um versículo para você memorizar. Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele, e nele encontram seu propósito. Então, voltamos para a raiz do propósito. A nossa raiz do propósito está onde, irmãos? Em Deus. Lá a gente encontra o nosso propósito. E, para finalizar, uma pergunta para você meditar aí durante a sua semana. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então você está aqui não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E começa a responder isso na semana. Senhor, como que eu deixo de fazer a minha vontade e vivo a sua vontade para a minha vida? E aí Deus vai falar com você. Isso é motivo de relacionamento, tá, irmãos? Essa proposta de nós fecharmos o estudo com essas perguntinhas de reflexão é para nós vivermos uma semana ainda de relacionamento até o próximo estudo. E você vai começar a conversar com Deus e falar com o Senhor sobre essa perspectiva sua de querer descobrir o seu propósito. Na semana que vem, eu quero trabalhar com os irmãos no nosso segundo episódio. Você não é um acidente. Amém, irmãos? Você não é obra do acaso. Você não foi um erro. Você é um acerto de Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito. E a sua vida tem um propósito na eternidade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Espero que já tenhamos aí despertado as nossas mentes para entender de que Deus vai nos levar a um nível mais profundo de relacionamento e percepção da vontade dele para a nossa vida nesse tempo. Vamos orar? Quero convidar você, querido, baixar sua cabeça. Talvez você entrou aqui, você está em casa. Quantas pessoas em casa participando conosco? Deus abençoe a vida de cada um que participou nessa noite. Talvez você entrou aqui e você tem sido o foco da sua própria vida. Tem sido do seu jeito, tem sido da sua maneira. Se não for do seu jeito, nada pode ser. Se você tem sido o foco, eu quero te convidar hoje a abrir o lugar para o Senhor sentar e falar: Senhor, toma a frente, porque eu não sou o foco desse negócio. Eu fui criado não para mim ser o foco, mas para o Senhor refletir a tua glória através da minha vida. Então, querido, começa a colocar-se diante do Senhor nessa noite. Apresenta-se para Deus hoje. Fala com Ele: Senhor, eu quero viver o seu propósito e não o meu. Independente de tantos anos de igreja que eu tenho, mas eu quero viver um propósito que vai além das minhas experiências e vai além do meu tempo de carteirinha, de membresia. Eu quero ir além na tua presença, Senhor, para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de nessa noite começarmos um tempo novo aqui neste lugar. Um tempo, ó Deus, que estamos instalando, aonde o Senhor vai prevalecer com aquilo que já tem preparado para as nossas vidas. Nós não vamos, ó Pai, impedir e nem atrapalhar o Senhor de cumprir com o teu propósito na vida de cada um aqui de maneira particular. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos ser o foco, Senhor. Nós não queremos holofotes em cima de nós, não queremos as luzes brilhando para nós aparecermos,
mas nós queremos tão somente viver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Essa igreja, ela quer viver o propósito do Senhor, já preparado para ela aqui na terra. Senhor, muito obrigado por cada vida que está aqui nessa noite, por aqueles que estão em casa. Senhor, se há alguém aqui que tem sentido seu Pai indispensado, alguém aqui que tem achado que sem ele ou sem ela as coisas não funcionam, que sem ele ou sem ela não vai ter mais, não vai acontecer mais, ninguém vai fazer mais. Senhor, trata o coração dessa pessoa, para entender de que ele e ela não são o foco das atenções. Nós estamos aqui somente para cumprir um propósito que o Senhor já tem para as nossas vidas. Senhor, amadurece as nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, que esse período que nós vamos estudar, o Senhor possa nos amadurecer. Em nome de Jesus, para nós vivermos tão somente o propósito do Senhor para as nossas vidas. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo continue com a igreja que se reúne aqui e a igreja que está espalhada hoje e para sempre. E nós oramos em nome de Jesus. Amém?